Versículo 1, Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, um rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos. O tema que eu gostaria de tratar é o convite de Deus. Através da pregação do Evangelho, Deus está convidando homens e mulheres para participar de uma festa no céu. Ele quer que nós estejamos lá e neste lugar nós estaremos isentos de doença, isentos de sofrimento, isentos de morte, isento de dívidas, isento de perseguições, isento de qualquer tipo de angústia. Ele está nos convidando para a festa do seu Filho, que é o estado que nós chamamos de estado de glória, quando todos os santos estarão reunidos com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Então, esse encontro é falado do casamento do Filho. É quando nós juntos estaremos na presença de Deus. Infelizmente, os homens não têm ouvido atentamente, não têm acolhido o convite de Deus. Diz que aí, versículo 3, então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Deus está chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas eles não estão dando muito atenção, valor. Diz que ele insiste, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, tudo já foi feito. O Filho já expiou os nossos pecados, o Filho está nos conduzindo à presença do Pai. Mas, versículo 5, eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. É desprezo à mensagem, é indiferença à mensagem,
valorizando mais os tesouros passageiros do que o tesouro eterno, não só desprezando a mensagem, mas os mensageiros, até privando-os de liberdade e até matando-os. É essa reação que muitos têm ao convite de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, o convite de Deus, se for recusado pelos convidados, vai haver consequências terríveis. Esse é um convite que não pode ser negligenciado. Leamos o versículo 7. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Não importa quais são os motivos alegados para não aceitarmos o convite de Deus, nenhum deles justifica tal decisão. Comprei um campo, vou vê-lo. Me casei, não posso ir. Não importa qual desculpa estamos dando para não aceitar o convite de Deus. Deus nos enviou um chamado com insistência e cheio de grandes recompensas, e nós preferimos o ouro de tolo ao invés do ouro real. Em vez de aceitar a proposta de Deus, a riqueza de Deus, a graça de Deus, estamos correndo atrás do vento e não vamos ter sucesso nesse empreendimento. Agora, uma vez que nós estamos sendo indiferentes, teremos de sofrer as consequências de nossa decisão insensata. Sim, porque ao recusarmos o convite de Deus, no dia do juízo, nós vamos sofrer as consequências. Versículo 7, leiam comigo aí. Não era essa passagem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, se eu sou indiferente ao Senhor e ao convite do Senhor, não devemos pensar que lá Ele vai nos acolher, porque não vai. Porque nós nos distanciamos aqui, Ele também vai se distanciar de nós na eternidade. O fato de sermos influenciados por Satanás para não atendermos à convocação divina não nos isentará de culpa, porque somos responsáveis diante de Deus. Alguém pode alegar: pastor, eu não estou aceitando porque o diabo está me impedindo, fica me distraindo. Deus não inocentou Eva pelo fato dela ter sido iludida pelo diabo. E a mulher, o Senhor disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, o amigo, o vizinho, algo espiritual, seja o que for, que está nos distraindo e nos desviando, não irá nos isentar de receber uma punição. Não iremos ser declarados inocentes porque as pessoas que amamos nos ameaçaram a abandonar caso seguíssemos a Jesus. Quantos são assim? Estão até querendo, desejosos de seguir a Jesus, mas o esposo, a esposa, o filho diz: eu vou te abandonar. Se seguir a Jesus, vou te abandonar. Então, por causa dessas ameaças, outras parecidas, nós não tomamos nossa decisão do lado de Jesus. Ainda que sejamos ameaçados de morte, não podemos negar o Senhor para não sofrermos por causa de nossa decisão. Ele deixa muito claro na sua palavra: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perder a vida por minha causa, achá-la. Então, vejam como é sério. Não há desculpas para nós, se estamos protelando, se estamos rejeitando o convite de Deus por causa de parentes, de amigos ou da própria vida. Seja qual for nossas atitudes para não aceitar o aceno divino, precisamos desfazer essa burrice imediatamente. Arrependei-vos, é a palavra de Deus. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Mudar de rumo, mudar de decisão. Ainda que tenhamos ridicularizado o evangelho de Deus e maltratados os mensageiros do Senhor. Deus recebeu Saulo de Tarso, que foi o causador da morte de alguns irmãos, e alguns foram presos e torturados por causa dele, mas o Senhor o recebeu. Podemos, irmãos, e devemos aceitar a oferta de salvação enviada por Deus. Se assim fizermos, nossos pecados serão esquecidos e participaremos da festa celestial. Vamos estar lá naquele dia glorioso, cantando, exaltando o nome do Deus bendito. Mas se formos rebeldes, endurecermos o coração, vamos sofrer as consequências eternas pela nossa desobediência ao Senhor. Agora sim, o versículo 7 que está aí, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Por termos negligenciado a palavra do Senhor, resistido ao Espírito Santo, rejeitado Jesus como Salvador, iremos ser lançados no inferno de fogo. Por isso ele nos adverte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então temamos ao Senhor. Será, irmãos, esse lugar distante da festa um lugar de sofrimento eterno, em que não há alívio nem possibilidade de sair desse estado por toda a eternidade. Esse lugar que não é o lugar da festa, é um lugar que, se a pessoa entrar, não sai mais. Lembremos do rico. O rico pediu que Lázaro molhasse, refrescasse a língua dele, porque ele estava em tormento. E Abraão disse: olha, quem está aí não pode passar para cá, e quem está cá não pode passar para aí. Ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse diz: ouça o Espírito, né? A palavra do Espírito. Não haverá, irmãos, escapatória para todos aqueles que se esquecem de Deus nesta vida e andam por caminhos proibidos pela palavra do Senhor. O livro do Apocalipse diz: tudo está feito. Jesus falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não paga absolutamente nada, basta crer. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é justo. Ele vai retribuir cada um segundo o seu procedimento. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Deus está nos dando a oportunidade de mudarmos nosso destino eterno, aceitando graciosamente o seu convite. Repito o versículo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em quarto lugar, irmãos, o convite de Deus é direcionado a convidados destituídos de mérito pessoal. Está aí nos versículos do 8 ao 10. Vamos ler? Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, parece aos nossos olhos que a festa divina estará esvaziada da presença humana. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas isso é um equívoco. No estado de glória, lá no céu, haverá uma multidão incontável de todas as tribos, línguas e nações. João disse que viu. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Oh, meus irmãos, a igreja parece pequena, mas se você reunir todos os crentes de todas as épocas, vai ser uma multidão inumerável. Se nós negligenciarmos o chamado divino, estamos demonstrando que não somos dignos de participar da festa nos céus. O convite veio, o convite está sendo anunciado e nós não valorizamos. Significa que nós não somos dignos de participar da festa. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. São aqueles que têm ouvido o Evangelho. Nós temos ouvido o Evangelho. Qualquer indivíduo que vive alienado da vontade de Deus não tem condições morais e espirituais de entrar no paraíso celestial. Jesus deixou claro isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Igreja não pode salvar. Frequência da igreja não salva. Frequência na igreja é uma evidência de salvação, mas não a salvação. A salvação é uma transformação de vida. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Quem não quer abandonar o pecado não tem condições de entrar no reino de Deus.
Os que continuam crendo em doutrinas não ensinadas pelas Escrituras Sagradas não estão aptos para morar no paraíso. João advertindo que não é qualquer doutrina que leva a pessoa para o céu, só leva para o céu a doutrina certa. Diz João: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Se não confessa que Jesus veio em carne, que ele é o Deus encarnado, essa pessoa nunca entrará no reino dos céus. Quando recusamos de maneira irredutível o convite divino, ele vai em busca de outro para participar da festa. Ele está dando oportunidade. Mas quando ele perceber a nossa indiferença, ele vai parar de nos convidar e vai convidar outro. Versículo 9, leamos aí. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. Os lugares estarão todos ocupados no casamento do Filho de Deus. Se nós não aceitarmos a oferta divina, ele convidará outro e nós ficaremos do lado de fora. Está querendo envergonhar o dono da festa? Ele não vai ser envergonhado. Quando ele perceber que você não quer nada com ele, ele vai desistir de você e vai chamar outra pessoa para ocupar o seu lugar. No sábado, diz a palavra de Deus seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus lá em Atenas. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Nem Atenas, não, Antioquia da Psídia. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpri a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então, meus irmãos, aquelas pessoas, judeus, que ouviram a palavra, rejeitaram, Deus aí foi aos gentios. Por isso que nós hoje estamos na igreja do Senhor. Porque os judeus rejeitaram. Como eles rejeitaram, Deus procura outras pessoas para encher a festa. E se nós aqui rejeitarmos, ele vai procurar outro. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir as palavras da vida eterna na igreja, na leitura das Escrituras, através das redes sociais. Mas se não dermos ouvidos, nosso coração e ouvidos se endurecerão e não conseguiremos mais ouvir as belas palavras de vida. Como diz o profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A culpa será nossa por não prestarmos atenção à palavra de Deus. Toda vez que o evangelho é pregado, o convite é comunicado aos filhos dos homens. Jesus, o versículo 9 diz que e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Não deve haver discriminação em nossa comunicação das boas novas de salvação. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Necessitamos comunicar o evangelho a grandes e pequenos, homens e mulheres, crianças e velhos, ímpios e religiosos. Esse é o dever hoje dos que são enviados, os anjos do Senhor que são enviados pelo mundo, convidar todo homem, toda mulher para a festa nos céus. Uma das características dos convidados por Deus ao casamento do seu filho é a ausência de mérito pessoal. O versículo diz: e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons,
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O que significa isso? É que eles não tinham mérito para estar naquela festa, não tinham status para estar naquela festa, mas o dono convidou. Se tivermos na festa de Deus, não poderemos nos gloriar do nosso caráter como razão de estarmos presentes a este evento. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nem tampouco, irmãos, estaremos lá pelas nossas boas obras, porque são imperfeitas e insuficientes para nos qualificar diante do Senhor. Pois todos nós somos como imundo diante de Deus, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Também não devemos confiar em nossa dedicação à vida religiosa como a causa do nosso convite. Então o pastor está dizendo, olha, não confie porque você é membro de igreja, não confie porque você faz coisa boa, porque você não faz coisa boa, não faz a obra perfeita. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Apesar de haver ordenações na Bíblia para a nossa vida devocional, cultual, piedosa, elas não nos dão acesso ao reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos, para entrar no reino é preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Só teremos, irmãos, acesso ao banquete divino se reconhecermos que somos pecadores condenados e que estamos arrependidos de termos pecado contra Deus e contra o próximo. Arrependei-vos, diz Pedro, para que sejam cancelados os vossos pecados. Para participarmos da festa lá no céu, precisamos crer em Jesus como Salvador, que cumpriu a sentença do pecado em nosso lugar. O profeta Isaías diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós estaremos lá, porque o Santo Espírito tem mortificado o velho homem em nós e nos capacitado a andar em novidade de vida, que comprova a nossa presença na festa do Rei. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, ninguém estará lá por ser uma pessoa legal, porque não é. Mas se reconhecermos nossa indignidade e crermos em Cristo, nosso lugar está garantido na festa. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Em quinto lugar, irmãos, o convite de Deus exige roupa adequada dos convidados do Senhor. Vamos ver aí, versículos 11 a 13, leamos. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Para termos acesso permanente à festa divina, necessitamos estar
adequadamente vestidos. Não pode ser qualquer roupa. Vá no juiz com qualquer roupa. Vá no juiz com qualquer roupa e o que vai acontecer? Muito mais a festa lá no céu. Tem de ir com a roupa adequada. Entrando, porém, um rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Como nós somos descendentes de Adão, a roupa que nós criamos não nos torna apropriados para participar da festa do Senhor. Vocês lembram que quando abriu os olhos de Adão por ter pecado, ele observou que estava o quê? Nu. E ele fez uma roupa, uma folha de figueira para si, para encobrir a sua nudez. Não adianta fazer uma costura, aqui tem a nossa irmã que costura. A costura humana não pode cobrir a nossa vergonha. Não tem condições. Ser membro de qualquer igreja não nos torna credenciado para o paraíso. Já sou da IPB. Não vai ser salvo só porque é da IPB. IPB, Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação é uma roupa inadequada. Não adianta. Crer parcialmente nas verdades divinas ou crer de boca, mas não de coração, demonstra que tal roupa é inapropriada. A altivez de nossas possíveis virtudes é mais um indicativo de que não estamos convenientemente vestidos. A igreja de Laodiceia, diz a palavra de Deus, ela dizendo acerca de si: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E o Senhor disse: não, você está nu. Você precisa comprar de mim o colírio, as vestes. Sem a intervenção do Senhor, irmãos, não conseguiremos enxergar o nosso verdadeiro estado diante de Deus. Ele dizendo àquela igreja que dizia que era rica e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Nada podemos fazer de bom que abra a porta celestial para nós. Nós desobedecemos aos mandamentos do Senhor através de sentimentos, o ódio, a raiva, o rancor, a inveja, através dos pensamentos, desejos proibidos, novelas pecaminosas e discordância interna das palavras do Senhor. Pecamos também através de palavras, ofendendo o próximo, mentindo, murmurando, através de obras, matando, roubando. E a palavra de Deus diz claramente: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem assim estiver vestido terá, quem estiver purificado vai ter assento no reino dos céus. Mas quem estiver com esse tipo de roupa será lançado fora. Nesta vida, podemos saber se estamos já vestidos com a justiça de Cristo. O nosso comportamento revela que tipo de roupa estamos vestindo. Quem aceitou Jesus tem uma roupa limpa. Tem uma roupa limpa. Está lavado no sangue de Jesus e vai refletir isso em palavras e ações. Se o Espírito Santo habita em nós e estamos em comunhão com Ele, seremos capazes de falar a verdade, de ser honesto, ter boca limpa, ser pacientes, bondosos, generosos e outras qualidades reveladas na palavra de Deus. Diz a palavra: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando somos vestidos por Deus, vamos priorizar o seu reino, vamos cultivar nossa comunhão com o Senhor,
teremos prazer em cultuá-lo. O Salmo 1 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se estivermos unidos a Cristo, seremos provados, tentados pelo diabo, pela carne, pelo mundo. Enfrentaremos dificuldades de toda ordem, mas se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Que coisa gloriosa. Lembre, irmãos, assim como Deus vestiu Adão, precisamos ser vestidos pelo Senhor. Lembra? O Senhor disse essa roupa? Não. Diz que se ele fez tosquia, se ele matou o animal, o certo é que o Senhor fez uma roupa adequada para Adão e Eva. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Eu preciso estar com esse tipo de roupa que o Senhor fez. Para não sermos penetra na festa divina, carecemos das vestes brancas dadas pelo Senhor. Porque Apocalipse diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Tem de ser lavado no sangue de Jesus. Simbolicamente é o batismo. O batismo tem um simbolismo de estar sendo lavado pelo sangue de Jesus. Só é possível se lavar no sangue do Cordeiro quem crê que ele morreu pelos seus pecados. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porém, se não formos vestidos por Deus, não estaremos aptos para participar do banquete divino. O versículo 13 diz: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certamente, se formos banidos da festa celestial, é porque não aceitamos o convite de Deus quando nos foi apresentado. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas se não deres ouvidos, nem atenderem, porém andarem nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, vocês não poderão estar na minha presença. Por não acreditarmos na mensagem do Senhor, não podemos ser purificados pelo sangue de Cristo. E não teremos acesso ao reino de Deus. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sem fé, impossível agradar. A vida suja é outro fator que nos impedirá de ficar no gozo eterno. Não andamos de acordo com a palavra de Deus, mas seguimos o estilo de vida reprovado pelo Senhor. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, iras, discórdia, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Está claro nas Escrituras o perfil do homem que vai morar no céu. Se cremos em falsos ensinos que não condizem com as Escrituras, seremos excluídos dessa felicidade eterna. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se afastar da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Tomar cuidado com o falso ensino. Nossa vida, crença e atitude para com o Evangelho já demonstram que não seremos bem-vindos no céu. Não é Deus só que sabe se nós vamos para lá. Nós já sabemos, porque a palavra de Deus já revela isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas ainda, irmãos, há esperança para nós. Caso não estejamos qualificados para a festa celestial, se pedirmos ao Senhor que nos vista com a roupa apropriada para a festa, Ele o fará. Ele vai nos dar essa roupa branca, lavada no sangue de Jesus. Deus não deseja que os homens se percam, mas que sejam salvos. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terminando, irmãos, a festa do casamento do Filho de Deus terá a presença dos escolhidos do Senhor. Lembra 14? Porque muitos são chamados, mas poucos. O convite não é para todo mundo, é dado a todo mundo, mas em especial aos eleitos, que são lavados nesse sangue. Segundo as Escrituras, todos os convidados eleitos estarão presentes na confraternização celestial. Lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Sim, antes do mundo existir, o Senhor nos escolheu para vivermos com Ele por toda a eternidade. Diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Essa escolha divina reside exclusivamente em sua vontade soberana. Não existe nada em nós que o motivasse a nos eleger. O Senhor Jesus dizendo aos apóstolos: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não podemos explicar com profundidade porque Ele escolheu uns e rejeitou outros, mas sabemos pela palavra de Deus que é um ato soberano do Senhor, porque Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Os eleitos por Deus não são conhecidos dos homens, por isso o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Sabemos, porém, que as ovelhas do Senhor receberão o evangelho para a sua salvação, porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Se de fato somos escolhidos por Deus, aceitaremos de coração o evangelho do Senhor. Jesus falando para os judeus: vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma das marcas de uma eleição é a santificação. Se somos escolhidos pelo Senhor, andaremos em novidade de vida, porque todo aquele que permanece nele não vive pecando.
Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Se ele nos escolheu, teremos prazer em servi-lo, cantar louvores, ofertar, orar, praticar boas obras, porque tudo isso glorifica o nome do nosso Deus. Se andarmos no erro e continuarmos frequentando a igreja, podemos pensar que somos escolhidos de Deus, mas estamos nos auto-enganando. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos que praticam certas atitudes cristãs, naquele dia serão reprovados pelo Senhor, porque suas vidas não foram transformadas. Senhor, eu preguei, eu fiz e aconteci. O Senhor diz: não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se somos uma pessoa escolhida por Deus, iremos levar a vida cristã mais a sério. Iremos nos submeter à palavra do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nosso desejo será fazer a vontade divina. Não seremos crentes só nos finais de semana, mas todo dia, a qualquer hora. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falando que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Irmãos, necessitamos buscar evidência da nossa eleição. A ignorância nossa sobre este assunto não nos beneficia. Pelo contrário, pode nos prejudicar mesmo convivendo no ambiente da igreja. Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que estás reprovado. Deus nos escolheu, mas as provas da nossa eleição estão reveladas claramente na Bíblia. Vamos avaliar nossa salvação buscando os sinais que a palavra de Deus revela em nossa vida, para não ficarmos frustrados no dia do juízo, porque é terrível, né? Você chega na porta de uma festa e o cara diz: epa, não tem vaga para você não, você não foi convidado. Examine agora, pense agora, amanhã pode ser muito, muito tarde. Portanto, meus irmãos, vamos procurar ficar firmes na certeza de que Deus nos chamou e nos escolheu. Se vocês fizerem isso, diz Pedro, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Concluo. Deus está nos dando a oportunidade de termos um futuro glorioso, se aceitarmos o seu convite. Sem um relacionamento genuíno com Cristo, não poderemos ser recebidos no reino dos céus. Esta união com Cristo se revela em uma vida que obedece aos mandamentos de Deus. Se não há essa evidência em nós, precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Se temos sido indiferentes ao convite de Deus, dando desculpas esfarrapadas para não ir à sua presença, Ele chamará outro e nós seremos lançados nas trevas por toda a eternidade. Por isso, voltemo-nos para Deus enquanto ainda há tempo. Que Deus nos abençoe.